Salve, turma, beleza? Bem, até o presente momento, nós lidamos apenas com variáveis que a gente chama de homogêneas. Tá? Por que homogêneas? Porque elas são capazes de armazenar apenas um tipo de dado. Né? Então, quando a gente declara lá uma variável do tipo inteiro, ela só é capaz de armazenar inteiro. Quando a gente declara lá, por exemplo, um vetor de inteiros, com 10 posições, ele só vai ser capaz de armazenar valores do tipo inteiro em cada posição que ele tem. Beleza? Bem, só que é muito comum no mundo real, quando a gente vai lidar com os problemas do mundo real, nós precisarmos de guardar valores que, no geral, são heterogêneos. Então, para isso, a gente tem um recurso nas linguagens de programação que permite que a gente possa criar, então, variáveis heterogêneas. Tá? E aí a gente vai entrar nesse conteúdo agora. Mais ou menos, tá? Eu pretendo seguir esse roteiro aqui para a gente poder estudar esse assunto, beleza? Então, na aula 1, a gente vai aprender a criar as estruturas, tá? A partir de dados primitivos, declarar, fazer atribuição e ler esses valores. Tá? Na aula 2, aí vamos aprender a criar as estruturas a partir não só de dados primitivos, mas também das próprias estruturas, né? Definir tipo, declarar, né? Isso aqui, na verdade, definir um tipo para a estrutura. Sim. Não, definir um tipo da estrutura, tá? Porque até então, na aula 1, a gente vai lidar só com a estrutura em si. Depois a gente vai criar o nosso próprio tipo. É como se a gente criasse lá, tem lá o inteiro, o float, o char, né? A gente vai ter um tipo nosso também. Então, definir um tipo, declarar um tipo heterogêneo, né? Fazer uma declaração dele para poder usar ele como variável, né? Tanto na atribuição quanto na leitura. E na aula 3, aí a gente vai aprender a lidar com vetores. Então, por exemplo, a gente não cria lá um vetor de inteiros, não cria um vetor de float, a gente vai criar um vetor só que de um tipo heterogêneo, tá bom? É isso aí, vamos então para essa primeira aula. Então a gente vai começar aprendendo a criar as estruturas de tipos primitivos. Antes, falar um pouquinho sobre elas, né? O que acontece? Imagina essa situação aqui. Ó. Imagine que você se deparou com um problema em que você precisa fazer um programa que você vai ter que armazenar os dados de funcionários. Tá? Depois você vai fazer variadas operações com esses dados, como, por exemplo, calcular o salário, o imposto sobre salário, etc. e tal. Mas, a princípio, você precisa armazenar esses dados. Quais são os dados? Código, nome, salário, departamento e cargo. Certo? Beleza. Se você fosse fazer, né, se viesse esse problema para você trabalhar com ele, com o conhecimento que você tem atualmente, como que você iria declarar as variáveis para armazenar esses dados aqui? Então, nós iríamos fazer assim, né? Ó, vamos assumir que variável code é um tipo inteiro. Então, a gente ia vir aqui, ó, no NetBeans, né, na linguagem C aqui, né, seja lá a ideia que você esteja usando. Então, vou criar aqui, ó, int code. Beleza? Voltando aqui. O tipo, para armazenar o nome, né? Como que nós faríamos? Então, para armazenar o nome, a gente ia definir aqui o char, nome, e aí vamos definir um tamanho para ele que comporte o nome da pessoa. Beleza? E para armazenar o salário? Bem, salário nós vamos ter aqui, vai ser um tipo float, né? Float, salário, joia. Voltando aqui, departamento e cargo. Tá, vamos assumir que departamento e cargo são também textos, tá? Você vai armazenar, por exemplo, o nome do departamento, departamento de vendas. E cargo também texto, você vai armazenar, por exemplo, o cargo vendedor, né? Então vamos lá. Então vai ser char também, char, né? Departamento
departamento, também vou pôr 30. E char, cargo, também tamanho 30. Beleza? Não é assim que a gente ia fazer? Né? A gente ia criar uma variável para cada coisa, certo? O que acontece? Só que, no geral, é muito natural que a gente precise trabalhar com essas informações de uma forma combinada, né? Que elas estejam associadas entre elas, tá? E aí, como que a gente faz isso? Bem, ao invés de criar 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma única estrutura que comporte todas essas informações. Como ficaria isso? Bem, a gente vai fazer aqui, ó, que antes do main, eu vou criar aqui uma struct, tá? Que é a palavra reservada que a gente usa para criar a estrutura. Vou dar um espaço. Vou definir um nome para essa estrutura. Como a gente está falando de informações de funcionário, tá? Então eu vou chamar ela de funcionário. Funcionário. Beleza? Aí olha só que interessante agora. Segue o mesmo padrão que tudo que a gente geralmente faz na linguagem C, que é o quê? Abrir chave, fechar chave, para definir o início e o término daquela estrutura. Então eu vou abrir aqui a chave, vou dar um Enter, que ele já vai criar lá, tá vendo? Ele já criou a chave fechando e colocou ponto e vírgula para finalizar, certo? Olha só que interessante agora. Então aqui eu estou dizendo que eu estou criando uma estrutura cujo nome é funcionário, tá? Ela começa aqui e termina aqui. E o que tem essa estrutura? Bem, aí olha só que interessante. Eu vou pegar essas variáveis aqui que a gente tinha criado antes, que são as informações que a gente precisa, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui dentro. Ó. Pronto. Está criada a nossa estrutura. É só melhorar aqui a indentação. Tá aí, está criada a nossa estrutura. Tá? É como se a gente estivesse dizendo, então, pessoal, o seguinte, que nós definimos uma estrutura para funcionário que ela é capaz de armazenar COD do tipo inteiro, nome do tipo char, salário do tipo float, departamento do tipo char e cargo do tipo char. Beleza? Professor, mas isso não está fazendo muito sentido para mim ainda. Bem, olhando aqui para a imagem, ó, é como se a gente tivesse isso. Ó. Pensa só, é como se a gente tivesse um vetor, tá? Abstrai, tá? Abstrai. É como se a gente tivesse um vetor que a gente chamou de funcionário, só que diferente daqueles vetores que a gente criava antes, que, por exemplo, se a gente definisse lá um vetor do tipo inteiro, com 10 posições, cada posição dele vai só ser capaz de armazenar um inteiro, certo? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, esse vetor funcionário, tá? Aí eu estou chamando, abstrai, por favor. Isso não é um vetor, é uma estrutura. Mas funciona de forma similar a um vetor, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então é como se ele fosse capaz de aqui, nesse campo, ele é capaz de armazenar um inteiro, nesse campo ele é capaz de armazenar um char de 30, nesse campo um float, nesse campo um char de 30 e nesse campo um char de 30, tá? E essas posições desses campos, elas são fixas, ok? Então, por exemplo, toda vez que eu for acessar esse vetor, suposto vetor, tá? Porque na verdade é uma estrutura, para quando eu for acessar aqui essa terceira posição, ela sempre vai ser capaz de armazenar apenas um float, tá? Então esses tipos são fixos nas determinadas posições ou campos da estrutura, tá bom? Tá, mas vai ficar mais claro ainda quando a gente for de fato usar essa struct, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui no meu roteirinho, ó. Então nós aprendemos então a criar, né, uma estrutura com tipos primitivos. Por que tipos primitivos?
Aqui dentro, ó, todos os campos que a gente criou, ó, todos eles são de tipos primitivos, tá? O int é um primitivo do C, o char, o float, são todos tipos primitivos, tá bom? Então, essa etapa aqui do nosso roteiro, a gente finalizou. Agora, vamos ver como é que a gente declara isso aqui. Se eu fosse declarar uma variável do tipo inteiro, eu faço assim, né? Int, tá? Por exemplo, idade. Beleza? Então, aqui a gente põe aqui o tipo, né? Espaço, o nome da variável, ponto e vírgula. Ok? Para a gente declarar uma struct, é exatamente a mesma coisa. Tá? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente põe o tipo. Qual tipo? Struct. Então a gente coloca aqui, ó. Struct. Tá? Só que, como a gente pode ter mais de uma struct no nosso programa, tá? A gente pode, igual eu criei struct funcionário. Eu poderia, por exemplo, ter struct funcionário, struct cliente, struct produto, vários structs no meu programa. Então, além de definir o tipo, eu tenho que também definir a qual struct que eu estou me referindo. Então, eu coloco aqui que eu quero criar uma struct a partir, posso dizer uma variável, tá? É como se eu quisesse criar uma variável, tá? É porque diferente dessa variável idade, que é uma variável homogênea, que ela só é capaz de armazenar inteiro, aqui é como se a gente fosse criar uma variável heterogênea, que ela é capaz de armazenar inteiro, char, float, assim por diante. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável heterogênea, tá? A partir de quê? A partir da struct funcionário, tá bom? Então, é como se quando eu escrevo aqui struct funcionário, seria o equivalente ao eu definir o tipo inteiro aqui, tá? A diferença é que aqui, como é homogêneo, eu preciso só definir o tipo, né? Aqui não, como é heterogêneo, eu preciso dizer o tipo e de onde e a partir de qual estrutura que eu quero criar esse tipo. Dá um espaço e agora o nome da variável. Tá? Aí eu vou criar, eu vou até fazer diferente aqui, ó. Eu vou colocar aqui com F maiúsculo. Então, a nossa... Não, deixa F minúsculo, né? Aí o que eu vou chamar aqui agora? Eu vou chamar de func, para diferenciar, tá? Para não ficar usar o mesmo nome na estrutura, na variável para a estrutura. Então tá aí, ó, tá feito. Então é como se a gente tivesse criado uma variável heterogênea, cujo nome é func, de quê? Da struct funcionário. Perceberam que é a mesma forma de declarar? Diferente é que entra um elemento a mais, que é o nome da estrutura, tá? Que aqui nesse caso a gente não precisa definir, porque o tipo já, digamos assim, é homogêneo e já traz essa informação, porque ele é primitivo. Nesse caso aqui, como você criou a estrutura, e você pode ter várias estruturas criadas no seu programa, então você precisa dizer qual o nome da estrutura, tá bom? Então, está feito, é assim que a gente declara uma estrutura, tá? Então, declaramos aqui uma estrutura. Como que a gente atribui agora nessa estrutura? Lá no caso da variável, a gente faz assim, né? Por exemplo, ó, essa variável que a gente criou aí, idade. Idade recebe, né, igual 10, certo? Não é assim? Ou a gente pode também usar o scanf, né? E aí guardar o valor lá na variável idade, certo? E na estrutura? Bem, uma vez que eu criei aqui, qual o nome dessa estrutura? O nome dela é func, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa, ó. Igualzinho a gente faz para a variável. Ó. A gente não digitou o nome da variável, que no caso aqui é uma variável homogênea, a gente vai digitar o nome da variável aqui, que é func, que é uma variável heterogênea. Então, ó, func. Só que, o que acontece? Eu não posso fazer isso. Ó. Func igual 10. Por quê? Pelo seguinte, essa variável func, ela tem vários campos. Ela tem um campo código, ela tem o campo nome, ela tem o campo salário, ela tem o campo departamento e o campo cargo. Então, diferente da variável homogênea, que só é capaz de armazenar uma coisa e pronto, a variável func ela é capaz de armazenar várias coisas. Então, a gente precisa especificar
o que exatamente que eu estou querendo atribuir naquele dado momento, tá? Então, vamos supor que agora, nesse primeiro momento, eu estou querendo atribuir o código, tá? Ou o COD, né? O campo código que seria para armazenar o código. Então, eu coloco ponto, lá, olha só que legal. Olha o que apareceu ali, ó. Apareceu uma listinha dos campos, ó. Uma listinha dos campos, quer ver? Vou abrir aqui de novo. Ó, dos campos da minha estrutura, que é cargo, COD, departamento, nome e salário. Então, eu vou pegar aqui o COD, tá aí. É assim que é feito. Qual a diferença, então, de eu atribuir a uma variável homogênea para uma variável heterogênea? É que aqui eu vou pôr um ponto para especificar o campo que eu quero atribuir. Ó, se eu fosse atribuir o salário, por exemplo, ó, salário. Um pouco salário é 1000. Tá aí. Entendido? Legal, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí. Então é assim que é feito. Se a gente fosse usar scanf, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos usar o scanf agora. Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer um breve cadastro aqui, ó. Printf, como se a gente estivesse cadastrando essa pessoa, né? Faltou o F. Ó, informe o código, né? Barra N scanf percentual. No caso aqui, como é código, é o inteiro, né? Então, olha só que interessante. Na hora de informar aqui o tipo, eu coloco o tipo referente ao campo que eu vou armazenar, tá? Igual na variável, ó. Aí a gente vai colocar aqui, ó, func, que é o nome da variável heterogênea, ponto code. Legal? Eu vou copiar isso aqui agora e vou repetir aqui as linhas para cadastrar os outros campos. Tá? Ó, informe o nome. Aí aqui agora eu vou trocar para S, né, que é o char, com um tamanho maior que 1. Vou colocar aqui nome, beleza? Vou copiar isso aqui. Ó, informe o departamento. Departamento. Agora eu vou... Esses são os mesmos tipos, né? Então, não precisa alterar o tipo. Forme o cargo. Cargo, agora falta, acho que o salário, né? Forme o salário. Tá aí o salário. Beleza? Então, código, nome, departamento, cargo e salário. Código, nome do salário, departamento, cargo. Beleza. Tanto faz a ordem, tá? Não tem problema eu definir em uma ordem e depois cadastrar em outra ordem, não. Tá bom? Bem, então aqui, ó, vai funcionar normalmente, tá? Eu vou rodar aqui, mas depois eu vou fazer os printf para mostrar vocês imprimindo esses dados. Ó, você vê que não deu erro nenhum, tá vendo? Pediu aqui os dados, ó, informe o código, eu vou pôr aqui um código, ó, 10. Ó, informe o nome, Marcelo. Informe o departamento, vendas. Informe o cargo, vendedor. Informe o salário, 1000. Olha lá, finalizou sem erros, beleza? Vamos ver agora os printfs para imprimir os dados. Ó. Então aqui, ó, a gente pode até chamar aqui, né? Entrada dos dados. Saída dos dados. Separar.
colocar assim, ó, colocar um printf, deixa eu copiar isso aqui. Colocar assim, ó, bonitinho eu vou fazer, ó. Vendedor cadastrado com sucesso. Ó, vendedor cadastrado com sucesso. Beleza. Aí eu vou copiar aqui. Aí eu vou colocar aqui nome, percentual S, para imprimir o nome dele, certo? Vou acessar do mesmo jeito que eu acesso uma variável, só que a diferença é que eu vou ter que, aqui eu tive que especificar o campo para leitura, aqui eu vou ter que especificar o campo para imprimir, aliás, aqui foi para escrever, né? E aqui para imprimir, tá bom? Igual na variável, a diferença é que a gente vai agora especificar o campo também, por se tratar de uma variável heterogênea. Então, eu esqueci o código. O código tem que vir antes do nome. Código, percentual D. Beleza. Departamento. Percentual S também. Cargo. Percentual S também. E salário. Aqui é percentual F de faca. Pessoal, acabei de ver um erro aqui no nosso programa. Aqui, ó, eu esqueci de trocar aqui para percentual F de faca aqui também. Tinha que ter trocado, porque aqui é salário, né? Então ele tinha até guardado lá, mas provavelmente na hora que eu fosse imprimir ia dar erro, tá? Beleza, agora a gente já tem entrada e tem saída dos dados. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Então, informa o código, vou pôr aqui 10. Forma o nome, Marcelo. Forma o departamento, vendas. Forma o cargo, vendedor. Forma o salário, 1.000. Aí, ó. Aí ele imprimiu, ó. Vendedor cadastrado com sucesso. Código 10, nome Marcelo, departamento vendas, código, cargo, né, vendedor, salário 1.000. Cara, é muito bacana essas estruturas. Porque a gente conseguiu armazenar, no caso aqui, todos os dados de um vendedor em apenas uma variável. Olha só como é que a gente economizou o código, né? Vamos tirar isso aqui. Antes, a gente tinha que declarar todas aquelas variáveis para cadastrar os dados de um vendedor, né? Agora não. Eu criei uma struct, que eu venho cá e declaro só uma struct, e se eu for usar esses dados do vendedor, né, aliás, do funcionário, em todo lugar do meu programa que eu for usar esses dados do meu funcionário, basta eu declarar apenas essa struct aqui, eu não preciso ficar repetindo aquele monte de variáveis, tá? É muito bacana. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui no nosso roteirinho. Leitura dos dados, então nós fizemos atribuição, fizemos declaração, atribuição, leitura, é isso aí. Vou fechar essa aula aqui, por aqui. Valeu aí, um abraço e até a próxima.